desejo de Deus, a vontade de Deus, o sonho de Deus é que uma geração fosse, ou melhor, seja melhor do que a outra. Aí eu te pergunto, por que isso não tem acontecido? Porque parece que uma geração, né, é o que me parece que uma geração começa a ser pior do que a outra. E como isso? Né, você vai ver isso muito interessante. Nós vemos aqui uma geração fraca, uma geração desobediente, olha lá, né, aos pais, uma geração que não luta, que não faz nada por merecer, que ficam na dependência dos pais. Nós assistimos o vídeo agora. Uma geração profana, querem tudo nas mãos, questionadores. Exemplo disso, nós temos os filhos de Samuel, de Davi e de Eli. Nós vamos ver Samuel, se nós formos estudar a palavra de Deus, haja vista, Samuel é um dos grandes, né, sacerdotes, um grande, né? Nós vamos ver, e os filhos dele? Terríveis. E os filhos dele? Profanos. E os filhos de Samuel? Complicadíssimos. Nós vamos ver Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E os filhos? Terrível. Né? As piores atrocidades, os piores, né, pecados aconteceram dentro da família de quem? De Davi. Mas também nós vamos ver o Davi, um rei, uma pessoa respeitada pelo seu povo, porém, uma pessoa totalmente omissa com a sua família. Nós vemos lá, né, acontecendo uma situação lá, com os seus filhos, de repente fala assim, Davi, olha, mas está acontecendo isso, tal. Aí ele nada resolvia, né? Aí os filhos se reuniram, mataram o próprio irmão. E você vai ver uma desgraça, você conhece a palavra, você vai ver situações terríveis. E por que isso? Ah, será que é culpa? Aí tem muitos pais que se culpam. Eles começam a trazer a culpa para si. Onde foi que eu errei? Ninguém falou, né? Nunca falou isso, né? Só eu e a Vivi, né? Onde foi que eu errei com meu filho quando acontece alguma coisa? Então nós vamos ver uma situação dessa. Só que aí nós temos que entender as gerações. Então você vai ver uma foto ali, talvez não dê para você ler, mas da minha esquerda aqui, né? Desse lado aqui, nós vamos ver a geração Baby Boomers, que é uma geração, né, mais antiga, ali, uma geração, digamos assim, dos nossos avós, dos bisavós, a geração Baby Boomers. Então imagine, esse tipo de geração, como que era o comportamento? Imagine, a Vivi fala que a avó, né, da minha esposa, ela disse que ela terminou um namoro, né? Cadê a Vivi? Não sei se ela está por aí. Está ali. Não, terminou o namoro porque o rapaz fez isso, né? Colocou a mão no ombro dela. Só colocou a mão no ombro, ela olhou para o rapaz que estava interessado nela, né, na avó da Vivi. Rapaz, eu te dei essa liberdade? Eu nunca te dei essa liberdade. Terminou o namoro. Então essa foi a geração, né? Então eles tinham lá os conceitos, os princípios, tinha tudo isso. Tá? A gente só vai passar rapidinho a linha do tempo, eu sei que muitos de vocês já conhecem isso. Tá? Aí nós vemos para a geração X, né? Temos a geração X, que digamos que é a nossa geração, né? Quem teve lá o pirulito, Deep Leak, né? Quem lembra de Deep Leak, né? Né? Quem lembra, né? Na nossa época tínhamos lá, ia para a escola, tá com boqueira. Passa lá o negócio roxo lá, a gente parecia o Coringa lá do Batman, ia para a escola parecendo o Coringa e chegava lá, né, com aquela boca, né? Piolho, irmão, a geração de hoje em dia não sabe o que é isso. Piolho, né? Bota sarnapim, bota um negócio lá, bota vinagre com não sei o quê, né? Eu lembro meus amigos, Flávio, os meus amigos, a mãe cansada de catar piolho, né? Ali tinha um ninho, né? Os bichos voavam na cabeça, você saía, os bichinhos estavam ali voando ali, né? Oi? Boi, né? Igual boi. Ela não aguentou, o que ela fez? Rapou a cabeça dos meninos. Aí os meninos com vergonha disso aí ficou mais vergonhoso ainda. Aí eles colocaram um lencinho, sabe aquele lencinho? Amarraram o lencinho, saíram todos eles. Eram uns 4, 5 amigos meus, tudo de lencinho, tudo carequinha. Então imagine. E a nossa geração era assim. A gente brincava na rua, era solto na rua, largado. Aí quando chegava, meia-noite, 11h30, meia-noite, quase 1h da manhã, e os pais lá. Alex, Vivi, não sei, cadê você? Calma, mãe, só mais um pouquinho, a gente vai brincar mais só mais. Não, já são meia-noite, você não tomou nem banho. Não, mãe, eu tô limpinho. E aquele cordão, né? Aquele cordão escuro assim, né? De sujeira.
e nós éramos felizes, né? E estamos aqui. Olha os delinquentes que nós nos tornamos. Porque como que era o tratamento que nossos pais nos davam, né, Flávio? Como que você lembra o tratamento, Flávio? É? A chuva na hora que saía, a outra na hora que chegava. E nós estamos aqui. Claro, essa foi a nossa geração, né? Uma geração que brincava de amarelinha, brincava de pular corda, rodava peão, que mais? Taco, polícia e ladrão, que mais? Queimada, rouba bandeira, carrinho de rolemã. Olha a nossa geração aí, né? A geração X. Então, né, nós somos dessa geração. Aí nós vemos a geração Y e a geração Z, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre ela. O que eu preciso saber para melhorar o nosso relacionamento? O que eu, como pai, eu preciso saber para melhorar o meu relacionamento com o meu filho, com os nossos filhos, quem tem mais de um, né? A Vivi, ela vai falar alguma coisa daqui a pouco sobre destino. E nós, pais, somos responsáveis pelo destino dos nossos filhos. E aí, quando eu fiz essa pergunta, parece que uma geração, o desejo de Deus, nós lemos o Salmo lá, né? A sua geração será poderosa na terra. No último encontro que nós tivemos dos pais aqui, salvo engano foi a Grazi, ela disse assim para nós, ela compartilhou conosco, né? Na nossa reunião de pais aqui, que nós estamos fazendo uma vez por mês. Se você não veio ainda, venha, tem sido uma bênção, né? Nós fizemos a primeira já e nós vamos intensificar isso. E ela falou algo interessante, ela falou assim, Alex, hoje eu e meu esposo, nós precisamos correr contra o tempo, porque a nossa filha está lá na frente. E nós estamos perdendo para ela, então nós precisamos correr, porque ela está bem avançada, está lá na frente. E aí, eu encontrei uma mãe ontem, falei, e aí, já fez a sua inscrição para o workshop? Aí ela, eu? Minha filha que fez para mim, ela foi lá, já entrou no celular, mãe, já fiz sua inscrição, já está tudo pronto, vai para o workshop, viu? Esses são os nossos filhos, que lidam com a tecnologia, né? Na nossa época, né? Negócio mais complicado. Então, o que eu preciso saber para melhorar? Então, eu preciso saber alguma coisa, eu preciso conhecer a geração deles, né? E aí, nós vamos ver o quê? A questão do cuidado, do cuidar. E o que é cuidar, né? Ao gerar ou ao adotar um filho, nasce para os pais não somente o dever de alimentá-lo, mas também de cuidá-lo, ou seja, de dar atenção e companhia a ele. Mas aí, quem tem filhos menores, tal, quem tem os adolescentes que estão nessa fase, aí tem gente que fala assim, adolescente não, é aborrecente. Olha o que nós estamos plantando para os nossos filhos. Adolescente não, né? E eles são questionadores, eles perguntam, eles têm 1 milhão de dúvidas, e muitas vezes nós como pais não temos paciência, não temos muitas vezes esse cuidado, essa dedicação com eles. Então nós precisamos observar mais. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. A responsabilidade não é da escola, a responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade não é da tia lá do Kids, a responsabilidade não é dos líderes lá dos teens, a responsabilidade é minha e sua. A maior autoridade na vida dos filhos são os pais. Nós somos responsáveis pelo destino que nós vamos dar aos nossos filhos. Amém? Aí nós vemos o quê? A questão do cuidado. Nós vemos o abandono afetivo, que é o descumprimento desses deveres. Quantos pais, muitas vezes, abandonam os seus filhos? Quantos? É o descumprimento desses deveres, pois o cuidado é essencial para o desenvolvimento psicológico, social e até mesmo físico das crianças e adolescentes. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. As escolas estão implantando, tudo bem que agora muitos pais não estão sentindo isso, né? Mas eu fico de olho nas aulas, fico de olho lá na aula online, o que está acontecendo, o que o professor está ensinando, porque muitos professores, muitos educadores que têm que passar o conteúdo, que tem que ensinar lá, né? Às vezes estão passando o quê? Ideologias, né? Estão passando, foi ministrado ontem, o pastor Ricardo Vasconcelos falou, né? Se eu não cuido dos meus filhos que estavam na faculdade, eu teria 2 marxistas dentro de casa e dentro da igreja. Porque, queridos, pasmem, nós construímos e muitas vezes a ideologia, tal, muitos professores que têm essa ideologia, tal, vai lá
né, desconstrói aquilo que nós temos que construir novamente. Desconstrói, por quê? Porque nós temos que estar de olho. Temos que estar vigilantes a todo momento. O desejo de Deus sempre foi que uma geração fosse melhor que a outra, né? Por que isso não tem acontecido? É uma pergunta que nós temos que responder, nós como pais. Né? Temos que responder. Eu preciso conhecer as gerações, os seus desafios e como ganhar o coração dos filhos. Se eu não tenho o coração do meu filho, né? Tem um fato verídico, uma história, algo que aconteceu, que diz que um menino, os pais orientando ele, crescido na igreja e tal, mas disse: filho, é o seguinte, se algum dia na sua vida, se algum dia acontecer de você sair com os amigos, ir numa festa e de repente acontecer de você beber e você ficar embriagado, por favor, a primeira pessoa que você tem que ligar é para mim. Eu sou o seu pai. Lógico que eu quero que isso nunca aconteça, né? Nós queremos que, né, jamais que nossos filhos cresçam, que eles tenham os princípios da palavra de Deus, que eles cresçam saudáveis dentro dos princípios da palavra. Nós não queremos isso. E nós fazemos o quê? Né? Nós ministramos eles, fazemos devocional, né? Nós começamos uma maratona, nós estamos lá em casa, maratona da Bíblia em um ano. Eu, a Isabela, o Rafael, né? Vivi a família, né? 7h30, filho, 7h30 com o papai na mesa. Sem celular, sem nada, tal. Isso já é um hábito nosso já, né? E nós estamos ali, 3 capítulos da Bíblia, todos os dias, lendo com eles, 7h30 da manhã. Aí eu começo a ler, aí a Isabela: ô pai, mas por que isso, não sei o quê? Calma, filho, vamos ler o capítulo primeiro, tá? Porque eles começam já a bombardear de perguntas e de dúvidas que eles têm. E se nós não acompanharmos isso, o que acontece? Sempre na escolinha, ou qualquer lugar, se levanta um líder, sim ou não? Sempre. Aí vai levantar aquela líder: vamos fazer tal coisa, não sei o quê, tal. Minha filha: pai, na escola que você me colocou esse ano, pai, você não sabe o que acontece lá, que escola é essa? Tem menina lá se beijando lá na frente, menina de 12 anos, de 11 anos tal, e as tias lá, ninguém faz nada. Imagina uma escola grande, e sempre vai se levantar um líder. E se eu e você, se nós como pais, não formos os líderes dos nossos filhos, não cuidarmos deles, não trazermos eles para perto de nós, algum líder vai se levantar e vai cuidar deles. Algum amiguinho, líder, com princípios totalmente distorcidos da palavra de Deus vai se levantar e vai cuidar deles. Então é melhor nós termos esse cuidado com eles do que deixarmos ou terceirizarmos ou quarteirizarmos esse ensinamento. Não podemos fazer isso. Amém? Então nós vemos a geração Y e a Z, né? Os jovens foram apontados como rebeldes, questionadores por naturezas, mudanças de comportamento em detrimento de outras gerações. Aí nós queremos criar nossos filhos conforme nós somos criados. Eu sei que tem muitos princípios maravilhosos que não podem se perder. Bênção pai, bênção mãe, esses princípios não podem se perder. Né? Tem muitos princípios maravilhosos, mas tem outros, irmão, que não dá. Não dá para a gente usar, né, nessa época, né, Flávio? Não dá para a gente usar nesse tempo. Então nós temos que entender a geração. Aí nós começamos a taxar os jovens, rotular. Eles estão lá, ó, no templo, falando sobre o quê? Rótulos e identidade. Rótulos e identidade. Quem eu sou em Cristo? Qual a minha identidade em Cristo? O que o mundo quer colocar como identidade para mim? Porque aí você começa a rotular o jovem: você é isso, você é um burro, você é não sei o quê. Aí ele começa: realmente eu sou burro mesmo, né? Realmente eu sou isso. Eles começam a acreditar que são. Mas se eu e você como pai, nós como pai de cuidados, não trazemos para eles a paternidade de Deus, a identidade deles em Deus. Mas eu sou família solo, eu não sei aqui qual o público que nós temos aqui. Eu sou família solo, eu não tenho a figura do pai próximo para trazer esse ensinamento. Então você vai orar e vai trazer a paternidade de Deus na vida do teu filho. Amém? Você vai trazer essa paternidade, porque Deus é um pai muito melhor do que eu e você. Nós somos pais imperfeitos, por mais, Elton, Iris, que nós tentemos, por mais que nós procuramos fazer algo de melhor que nós queremos para os nossos filhos, e todos estão aqui para isso, a melhor paternidade é a de Deus. Ele é o melhor pai, Ele é o pai da eternidade, Ele é o pai de amor, Ele é o pai maravilhoso. Então traga essa paternidade. Onde tem ausência, você vai trazer essa paternidade de Deus, porque você é mãe e não é pai. Isso é uma mensagem para você que talvez que é família solo. Você é mãe, mas você não é pai. Mas existe um pai. Aí você está sabendo que tem um workshop. Você está sabendo que tem um workshop para tratar da paternidade. Leva o teu adolescente lá. Leva o teu filho lá. Ele vai ser ministrado. Amém?
Então, onde tem a ausência, você pode suprir com isso. E Deus vai falar muito melhor ao coração deles. Então, muitos taxaram os jovens como rebeldes, tal, porque não entenderam a geração. Nós precisamos entender qual é a geração dos nossos filhos. Então, vamos imaginar a nossa geração. Eu sou da geração X lá, certo? Muitos aqui, né, também. Acho que não tem nenhum baby boomers aqui, né, pelo que eu vejo, todos jovens aqui e tal, pais jovens. Então, o que acontece? Nós somos da geração X. Provavelmente aqui a grande maioria é tudo geração X. Então, o que acontece na nossa geração? Vamos imaginar, nós pegamos uma época que não tinha, né, Fábio? Doutor Fábio, computador, né? Não tinha, né? Aí quem é da tecnologia, lá tem o tal do Macintosh, não sei o quê, outras coisas lá. Tinha aquele trambolhão lá, né, que a gente usava, né? O celular era o TIM, né? Tinjolinho. Lembra do tinjolinho? Né? Celular, e a gente achava que estava abafando, né? Alô? Isso aqui, aquele celular pequenininho. Essa é a nossa geração, né? E aí o que acontece? As coisas mudaram. Aí veio o plano real, veio não sei o quê, as coisas começaram a evoluir. Aí você viu muita atividade se acabando, muita atividade que existia aí, né? Algumas ainda estão capegando, mas você viu lá negócio de sapateiro, não sei o quê, tal, grandes atividades, outras atividades, alfaiate, não sei o quê, muitas coisas foram. A tecnologia veio avançando, aí veio a geração Z, né? E veio a geração Y, e veio essas gerações, e aí muitas vezes nós não acompanhamos. E aí nós taxamos eles como essa situação. Hoje, por exemplo, às vezes eu quero postar, filha, eu quero postar uma foto aqui no Instagram, tal, eu não sei. Ah, pai, pelo amor de Deus. Pronto, pai, já foi. A gente, porque eles são assim, né? A tecnologia está na palma das mãos. Só que o que aconteceu? Na nossa época, Iris, que nossos pais, nós tínhamos uma grande liberdade, sim ou não? De estar na rua, de brincar, não sei o quê, tal. Mas aí que nós entendemos, nós da geração, né, X, nós entendemos o quê? O mundo está perigoso. O mundo está muito perigoso. Olha uma reportagem, porque a tecnologia começou a chegar e a informação começou a chegar mais rápido. Porque aquela informação, fulano, não sei o quê, tal, você ia ver no jornal, você ia ver em outras coisas, mas conforme as gerações foram, né, crescendo, tal, a tecnologia foi avançando, a informação foi chegando muito mais rápido na palma da nossa mão. E aí o que nós fizemos? Para trazer segurança para os nossos filhos, vamos deixar eles dentro de casa, vamos colocar um computador no quartinho dele, uma televisão, e nós abastecemos os nossos filhos disso. E nós esquecemos do quê? Né? O que nós demos para ele? O mundo na mão deles. O mundo, para eles interagirem. E aí nós não fiscalizamos isso, nós não, né, tivemos os nossos pequenos acordos com nossos filhos. E nós deixamos para lá. Então o filho lá, no quartinho dele, fechado, com computador, com rede social, com tudo, navegando o mundo. Nós tivemos um tempo atrás uma palestra, o menino falou assim, todo mundo falava assim, né, você é gay, você é gay, você é gay. Na escola falava para ele que ele é gay, não é gay, ele acreditou que ele é gay. Ele falou, acho que eu sou gay mesmo. Todo mundo está falando. Na escola falam que é gay. Quando eu saio, todo mundo fala que, né, que aconteceu. Ele acreditou naquilo. O que ele fez? Com a tecnologia em mãos, ele foi na internet procurar. O que é ser gay? Ele nem sabia, gente. Ele nem sabia o que era isso. E ele foi procurar. Na época do Orkut, né, nessa época aí. Estou voltando um pouquinho lá atrás. Ele foi procurar. E quando ele foi procurar, nessa época da tecnologia, o que tinha? Tinha as famosas salas de bate-papo, né? Eram salas taxadas por idade, né? E ele entrou numa sala lá que ele nem tinha idade. Então ele fez um perfil que ele não tinha idade. E aí fica o perigo, porque assim, um tal de um influenciador aí, Felipe Neto, né? Que tem influenciado muitos aí, né? E muitas vezes nós temos deixado, né, essas influencers digitais influenciar os nossos filhos. Sabe o que ele disse? Olha só, aí vamos ver de quem é a culpa, né? Mas não vamos trazer um peso pra gente, essa não é a intenção. Mas ele disse assim, lá no YouTube está dizendo que para assistir as minhas palestras, os meus ensinamentos lá, tem que ter 13 anos. Aí teu filho tem 10, tem 11, mas ele tem um perfil lá no YouTube. Ele tem um perfil lá no Instagram. E ele não tem nem idade para aquilo. Sabe, às vezes dói em nós. Dói. Eu tive que fazer algo, eu e minha esposa esses dias, o meu filho ele tem lá, né?
ele tem uma turminha, então que eles jogam videogame, jogam lá o Fortnite deles. Eles gostam de jogar. Ok, ele tem a turma dele, não tem problema nenhum. Só que tinha um campeonato. E no campeonato ele queria participar. Não, eu vou participar, todo mundo vai participar. Tá, qual é a idade para participar desse campeonato? Era um campeonato que envolvia, né, um prêmio. Qual é a idade, Rafa? Qual a idade? Ele não me fala a idade. Eu quero ver a regra do jogo. Aí eu fui lá ver a regra do jogo. 13 anos. Filho, desculpa, você não vai participar. Você tem 11. Ou melhor, você tem 10, você vai fazer 11 ainda. Pai, mas pelo amor de Deus, pai, todo mundo. Fala, não, a regra do jogo tá clara. Vamos ler, Rafa. A regra tá escrito aqui, ó. Se participar, não sei o quê, mesmo que tivesse autorização dos pais, não pode. No Brasil, teria que ter 13 anos. Dói na gente, cara? Claro que dói. Mas para meu filho aprender que na vida existem regras. Porque senão ele vai chegar, ele vai crescer, vai ser um adolescente fora da lei, um adolescente sem regras, né? E muitas vezes nós erramos. Tá? Então a tecnologia está na mão deles, nós temos que entender como eles vão usar. Bom, questão das gerações aqui eu já passei, né? Então nas gerações mais antigas o que se vê é uma infância repleta de brincadeiras, nós já falamos, aí o computador que nós usávamos, quem identifica aí com esse computador aí, né? Ó, né? Então nós decidimos investir em segurança, criamos um quarto com TV, computador, notebook para o filho não sair, mas a tentativa dos pais, porém, foi frustrada. Os filhos saíram de casa virtualmente, porque pela internet era possível acessar o mundo. Desse jeito se fez a tão complexa relação entre gerações de pais e filhos, e assim nasceu a tão conectada geração mais jovem, que é a geração que nós falamos lá, né? A Y, A e a Z e tal. Nasceu essa geração mais conectada. E eles dão um baile, gente, na gente. Sim ou não? Né? Você vê, haja vista, você pega os teens aí, ó. Né? Os teens, tal, eles postam, não sei o que, uma coisa tal. Mas aí nós temos que ser intencionais com eles, dentro dessa tecnologia, certo? Temos que ser intencionais e saber como eles vão usar. O que é ser intencional com o filho? Por exemplo, né, a minha filha, ela gosta muito de desenhar. Tudo ela fala, Iris, desenhando. Ela quer expressar alguma coisa para mim, para Vivi e tal, para nós como pais, ela desenha. Ela faz um desenho para a gente. Olha, pai, que eu fiz para você. Aí eu vejo aquele desenho, tal. Então, eu já estou entendendo a linguagem do amor e também estou entendendo o ministério dela, que o ministério dela é um ministério totalmente voltado para artes. O que nós estamos fazendo agora, eu a Vivi com ela? Sendo intencionais. Aí eu comecei a orar, Senhor, poxa, aí eu vi as meninas da dança lá, tá? Falei, poxa, como eu gostaria a Isabela dançando aí no ministério, como eu gostaria de ver a Isabela, né, no ministério de dança e tal, e aí a gente começa a ser intencional. Aí em casa ela tá lá, e dança, aquelas danças lá, né, que eles fazem, né? Quem se identifica aí, os filhos aí, né? E aí você tá no supermercado e elas estão lá, né? Aí eu falei, Jesus, meninas, o público, muita gente aí, a gente, né? E elas estão lá dançando, as danças lá delas. Ah, tá. Tá bom, vai lá, vai. Mas nós temos que ser intencionais com eles. Então, se você começar a identificar, então nós temos a questão da linguagem do amor, que não dá para entrar nisso aqui hoje, que nós precisamos entender a linguagem do amor do nosso filho, e isso vai facilitar muito, muito a educação, muito os princípios que nós vamos embutir na vida deles. Amém? Dentro da palavra. Então, a presença e a convivência dos pais são de extrema importância para a educação e formação dos filhos, sobretudo para a construção da identidade da criança. Quantos estão crescendo sem identidade, gente? Aí você vê a questão das influências, das músicas, e todas. Por exemplo, quando aquela geração dos anos 60. Qual que era o lema da geração dos anos 60? Quem lembra? Sexo, drogas e rock and roll. E como eles se vestiam? Né? A geração paz e amor, né? Como eles se vestiam? Tudo de preto, não sei o que, tal, aquela coisa toda, não sei, né? A questão das influências. Você é mais jovem, né? Você é da geração. Como eles se vestiam. E aí vai subindo essas gerações e nós vamos ver no quê? Cada geração as influências, sim ou não? Nós vamos ver as influências. Eli, se nós falamos um pouquinho de Davi, nós falamos um pouquinho de Samuel, rapidamente. Eli era o quê? Sacerdote. E os filhos de Eli? Totalmente profanos, totalmente corruptos, totalmente, né? E o que Eli fazia? Eli era totalmente omisso com seus filhos, né? Talvez ministrava o povo, talvez, né? Naamã, né? Chefe da guarda lá, tal, não sei o quê, né? Para todo mundo, ele usava aquela farda, tal, era respeitado pelas pessoas. Quando ele chegava dentro da casa dele, ele era o quê?
Leproso. Imagine quando ele tirava toda aquela armadura, tal, leproso. Tá? Então, como os nossos filhos têm nos identificado? Como ele tem identificado nós como pais? Então, nós precisamos pensar nisso, tá? Então, aqui, nessa manhã, uma reflexão para nós pais, para todos nós. Cortando aqui a palavra, primeiramente, e ela corta aí também. O abandono afetivo, ele pode causar consequências sérias, como comportamento agressivo, falta de interesse pelas atividades escolares, sintomas de depressão ou transtornos psicológicos. Não vou entrar nessa área, não é a minha área da saúde, não sou psicólogo, né? Eu sou da área jurídica, assim como o Fábio e tal, então a gente não vai entrar nessa área. Mas a gente pode falar um pouquinho do abandono afetivo, tá? Quantas indenizações, né, doutor Fábio? Quantas situações, quantos pais aí que são processados por abandono afetivo e o filho se sentiu abandonado. Tem até um texto que nós ministramos no curso Pais para Toda a Vida, que eu vou tentar falar aqui rapidamente, que diz lá, o menino que queria ser televisão. Eu falei já para alguns pais sobre esse texto. O menino que queria ser televisão. Ele dizia, como eu gostaria de ser. Ele começou a orar e falar com Deus e dizendo, Deus, papai do céu, como eu gostaria de ser uma televisão. Porque se eu fosse uma televisão, os meus pais prestariam tanta atenção em mim. Porque quando começa o Jornal Nacional, os meus pais dizem, silêncio, não quero ouvir um pio. Eu quero assistir o meu jornal tranquilamente. E os pais começam a assistir o jornal. Tranquilamente, prestando atenção em todo o noticiário. E aí o menino diz, eu gostaria de ser uma televisão. Porque se eu fosse uma televisão e eu fosse um jornal nacional, o meu pai ia prestar toda a atenção em mim. Como eu queria ser. E ele começa a falar o que ele queria ser. Né? Como eu queria ser, né, adulto. Porque o meu pai diz que quando os adultos começam a conversar, dialogar, todos prestam atenção e ele prestaria atenção em mim. E por aí vai. E ele vai dizendo o que ele gostaria de ser. Né? Por quê? Porque os pais não estão dando a devida atenção para o seu filho. Agora eu não posso. Agora eu estou ocupado. Eu estou com muita tarefa. Não sei o quê. Nós fomos ministrados ontem, pelo pastor Ricardo Vasconcelos. O que ele falou? Né? Só um minutinho. Papai está respondendo uma mensagem. Eu já vou te dar toda a atenção. Respondeu a mensagem? Guarda esse aparelhinho aí e tal, olho no olho com seu filho e dê toda a atenção para ele que ele merece e necessita. E com isso você vai estar criando o quê? A identidade, você está criando o cuidado com o seu filho, tá? Vamos lá. Os filhos precisam de limites. Isso é muito importante. Mas limite, irmão, dar limite, tá? Não é a questão de você de bater no filho, de não sei o quê. Não. A gente é totalmente contra isso, né? Totalmente contra. O que é o limite, né? Em vez de exigir que os filhos façam, colocando limites, exemplo, arrumar o quarto, brinquedos, e nós muitas vezes fazemos o quê? Uma troca com os nossos filhos, né? Ou seja, nós colocamos condições. Filho, se você se organizar, se você fizer bonitinho as coisas, final de ano nós vamos viajar. Não é assim que se coloca limites, né? Filho, se você fizer tal coisa, então ele vai entender o quê? Quando ele vai crescendo, vai ficando adolescente, jovem, ele vai entender o quê? Se eu fizer alguma coisa para alguém, eu recebo alguma coisa em troca. Se eu fizer alguma coisa para alguém, e não é assim. Né? Ele tem que entender o quê? A questão do limite, ela traça uma questão de consequências. O nosso filho tem que entender a questão da consequência. Por exemplo, os pais, eles querem ensiná-las novamente. Exemplo, já falei que não pode? Quem já falou isso? Pro filho. Eu já não disse que não pode? Por que você está fazendo de novo? Ele vai fazer de novo. Porque você está fazendo o quê? Você está ensinando. Você não ensinou para ele a questão do princípio da consequência. E o que é o princípio da consequência? Nós vamos ver aqui. E o que acontece? A criança continua fazendo, mesmo sabendo que não pode fazer. Exemplo aqui, tem uma charge aqui embaixo. Eu vou ler para vocês, não sei se vocês conseguem ler lá no telão. As crianças precisam saber que existem limites. Educar também é saber dizer não. Mas é saber dizer não e saber sustentar o seu não. Porque às vezes você fala não, aí você vê o teu filho todo murcho lá, todo borocochô, todo tristinho, o que você faz? Tá bom, filhinho da mamãe, filhinho do papai, vem cá, bebezinho. Aí trata ainda como bebezinho, né? Aí você não tá dando destino para ele, né? Vê aí, amor, meu tempo, hein? Quando der meu tempo, você dá um alô. Tá acabando, né? Aí o que acontece? Você não sustenta o seu não. Não sustenta, Dani, o não. Por quê? O filho está todo triste. Eu sei que corta o nosso coração, muitas vezes, de tomar atitudes com eles. Mas o não é não e é não. Por que não? Por que não? Ele vai te questionar, mas por que não? Porque eles são questionadores, sim ou não? É a geração deles. Não é não. Então o que acontece? Pai, tem problema eu comer uma bolacha antes da janta?
Não, filho. Tá aqui na charge. Aí depois ele pega o pacotinho de bolacha e ó, e sai comendo. Sabe por quê? Entendeu? Porque você, pai, quer ensinar ele novamente. Agora vamos colocar o princípio da consequência. Olha o princípio da consequência. Filho, sabe aqueles brinquedos que estão no seu quarto? Vamos usar brinquedo, tá? Sabe os brinquedos? O exemplo de um brinquedo aqui. Os brinquedos estão tudo lá bagunçado no seu quarto? É o seguinte, arrume o seu quarto, por favor. Que aqueles brinquedos estão lá. Se você não arrumar o teu quarto, quando eu chegar lá, aqueles brinquedos que estiverem bagunçados, nós vamos fazer uma doação. Nós vamos doar para uma criança carente, nós vamos doar para alguém que precise e nós vamos doar para alguém que vai cuidar bem. Porque quem não cuida, não tem. Quem não cuida, não tem. Beleza, você deu o recado para ele. E deu o prazo. Eu vou contar até 3 para você ir lá arrumar o seu quarto. 1, ó o prazo. 2, 3. E o prazo, né, juridicamente falando, né, doutor Fábio? Os prazos são peremptórios, né? E aí existe a decadência. O que é a decadência? É a perda do direito. Ele não tinha o direito sobre aquele brinquedo? Sim ou não? Sim. Aí você chegou no quarto, você deu o prazo. Se perdeu o prazo, doutor Fábio, como que é na área jurídica quando perde o prazo? Perdeu o prazo, perdeu o processo, né, doutora Paula? A mesma coisa, olha a consequência com o filho. Perdeu o prazo, perdeu o processo. Você chegou lá, você contou até 3. Chegou lá, o quarto está bagunçado, você pegou aquele brinquedo, guardou num lugar onde ele não vai pegar mais. Aí você vai fazer o quê? Você vai marcar um dia, você vai saber alguma criança carente, algum instituto, alguma coisa. Filhinha, nós vamos em tal lugar, nós vamos fazer a doação daquele brinquedo. Isso é um exemplo, tá? Não que você tenha que fazer isso, mas você fez o quê? A questão da consequência. Então, os nossos filhos têm que entender o seguinte, que toda ação tem uma reação, né? Toda situação tem uma consequência. É igual a doutora Paula falou, se você perdeu o prazo, você perdeu o processo. Então, perdeu. E aí se você contou 1, 2, 3, depois que você terminou o 3, ele saiu correndo. Já perdeu o prazo. Então você não pode voltar atrás da tua palavra. Olha o não, sustentar o não. Então a gente tem que entender essa questão. Então, nós temos que ser pais de cuidados. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos observar mais, sabe? Ah, não, eu quero ficar muito à vontade, pai. Eu quero ter o meu momento à vontade. Tranca tudo lá e ele fica lá no celular, tal. Ele está com o mundo nas mãos. Tá? A tecnologia é boa? Sim, gente, ela é necessária. As coisas avançaram. Mas nós, como pais de cuidados, temos que ficar sempre monitorando. Às vezes eu brinco com a minha filha está com o quarto fechado lá, tal, eu sei que ela está no celular, aí eu chego, faço uma brincadeira, essa brincadeira eu faço com ela. Aí eu abro a porta, mão pra cabeça aí, tira a mão do celular, levanta as mãos, deixa eu ver o que está acontecendo aí, o que você está curtindo aí e tal. Né? E ela já tem 13 anos, né? E às vezes, eu não sei, acredito que muitos vão se identificar aqui, quem tem filho adolescente. Elas gostam muitas vezes de fazer aquelas fotos, e às vezes elas vão pro banheiro, né, no espelho tal, e faz aquelas fotos, e faz uma foto de um monte de coisa, de maquiagem e tal. Aí eu falo, opa, o que você está fazendo aí, Isabela? O que é isso? É nudes? Pai, você tá doido, pai? O que é isso? Você só pensa nessas coisas, pai? Eu falei, não, eu preciso ficar esperto. Né? Aí eu falo para ela, uma vez caiu na rede, né? Então, não, pai, pelo amor de Deus, você tá doido, pai, tá maluco? Né? Mas então, com um jeitinho, com carinho, foi o que o pastor Ricardo, né, bem nos ensinou. Nós conseguimos, tá? Então seja um pai de cuidado, essa é a minha parte, eu queria falar só sobre os cuidados, a Vivi vai falar com vocês sobre destino, amém? As palmas ao você, Senhor, amém? Bom dia a todos. Nossa, como eu falo calma, né? Amados, eu gostaria só de conhecer um pouquinho o perfil do nosso público. Quem aqui é pai de crianças pequenas, 8, 10 anos? Amém, temos uma boa parte. Quem aqui são pais de adolescentes? A maioria. Jovens? Vocês são entre crianças e adolescentes, tá chegando lá, né? Jovens, tem alguém? Amém, amém. Jovem já passou um pouquinho, né? Tem junto, né? Eu também, eu tenho uma criança se tornando adolescente e uma adolescente aí, acabou de entrar na adolescência. Falei, ô Jesus, me dá graça, né? Os dois daqui a pouco estão na adolescência junto. Amados, só me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Viviane, eu e o meu esposo estamos como líderes da Rede da Família.
Eu sou enfermeira de formação, né? Hoje não trabalho mais na assistência, mas trabalho na gestão hospitalar. Nós congregamos muitos anos numa igreja bem tradicional, 20 anos, aliás, e entendemos o tempo do Senhor na nossa vida de algo novo, né? Então, o Senhor vem nos direcionando para algo novo e vemos para o ministério da Igreja Apostólica Vida Nova há poucos anos, acho que tem uns 3 anos. A gente conheceu o ministério e vem acompanhando algumas ações, e há mais ou menos 2 anos atrás, um grupo de pessoas se reuniu para falar um pouquinho de casais, né? E aí nós fomos convidados, a Priscila, os amados que estão aqui fizeram parte disso, e nesse momento começou um movimento relacionado a casais, né? Por um direcionamento de Deus que nasceu no coração do pastor Rony, da pastora Dani, da gente levar isso a famílias e não somente a casais. Muitas vezes nós temos pessoas na igreja que não se sentem integradas porque não estão casados, mas têm os seus filhos e têm suas dificuldades com os seus filhos, e muitas vezes a gente não tem trabalhos que possam engajar essas mães, esses pais, e também mulheres divorciadas, mulheres que são viúvas, enfim. E aí a gente entendeu ano passado que a gente começaria a trabalhar famílias. É algo novo na igreja. Gostaria de que você, que a primeira vez que está participando, tente se engajar nesse ministério, né? Então, vocês todos são bem-vindos. Nós não trabalhamos somente à frente de casais, temos também uma frente de casais, mas temos uma frente que fala sobre pais, né? Temos o curso do Pais para Toda a Vida, que o Alex falou. Então, estar aqui com vocês hoje, nessa manhã reunidos, é uma extensão deste braço da Rede da Família, né? Que você possa se envolver neste braço, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua família, amém? E nós estamos precisando muito também. Eu vou falar nessa manhã sobre pais de destino, né? Para falar sobre pais de destino, amados, eu orei muito ao Senhor estes dias e acompanhei uma ministração de uma conferência que foi online. Eu não sei quem aqui assistiu, do pastor Juscelio. Quem aqui assistiu? Amém, glória a Deus. Quem não conhece o pastor Juscelio, depois coloca lá no Instagram, tente seguir. Mas nós precisamos estar envolvidos nas coisas relacionadas à família, né? Então é importante você seguir pessoas também que vai trazer algo que seja renovador para a sua família, para a sua vida, né? Então, por favor, tentem. Não, isso aqui, a gente está aqui hoje, Deus vai falar conosco, tenho certeza que todo esse movimento que vai acontecer aqui na conferência vai ser tremendo, mas a sua família, ela precisa ser renovada dia após dia, né? A gente precisa adquirir conhecimento da parte de Deus dia após dia, então que o Senhor te dê estratégias. E aí, falando um pouquinho sobre destinos, eu gostaria de ler com você o Salmo 127, versículo 4, que diz assim: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude, né? O salmista, ele compara os nossos filhos como flechas, né? Mas por quê? Da onde o salmista tirou isso, né? Comparar os meus filhos a flechas, né? E quem é esse argueiro que lança essa flecha, né? Quando o salmista, ele compara os nossos filhos a flechas. A flecha, ela é torta, amados? Não. Se ela for torta, ela tem direção certa? Não. A flecha, ela precisa ser reta, né? A flecha não é algo produzido em grande quantidade numa fábrica, né? Vamos fazer 50 mil flechas agora, e coloca lá o instrumento e já faz imediatamente. A flecha é algo detalhado. A flecha é algo que ela precisa ser construída nos mínimos detalhes, né? Assim são os nossos filhos, né? O Senhor entregou a você um bebezinho perfeito, né? Que ele foi construído com aquilo que ele viu na sua casa, não é verdade? Né? O Senhor nos entregou uma flecha retinha, né? Se ele aprendeu a gritar, foi de algum lugar que ele viu, não é verdade? Se ele aprendeu que se ele chorar ele ganha, alguém ensinou. Não é verdade, amados? Né? Por quê? Porque o Senhor nos entregou um ser humano muito perfeito, né? Para ser lapidado por uma família que o Senhor, tenho certeza, que Ele escolheu lá aquela casa e falou assim: olha, é aqui. Aqui é o propósito de Deus na vida da Rafinha. Eu tenho certeza que este casal vai forjar essa garotinha aqui e ela vai ser uma potência na mão de Deus. Essa vai ser uma mulher de Deus, porque a Priscila irá direcioná-la no caminho da palavra, né? E assim o Senhor nos entregou essas flechas, né?
Lá em Josué 1:7 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Para a flecha não se desviar, amado, e ela ir ao alvo, ela precisa estar reta, ela precisa estar alinhada. E o que vai me auxiliar como pai para deixar essa flecha alinhada? O que nos auxilia, amados? A palavra. Né? É a palavra que vai nos ajudar a lapidar, né, a direcionar, falar, olha, está um pouquinho torto aqui, Senhor, me ajuda. Não são os nossos gritos, não vai ser a minha ignorância, não vai ser, eu vou dar um jeito, eu vou pegar assim, tá? Eu vou te... Amados, a palavra vai te ensinar, a palavra vai te ensinar desde pequenininho a direcionar nos caminhos corretos. Os filhos são flechas que passam por processos de maturidade. E esse processo de maturidade, ele vai doer muito mais em você do que nele, né? Porque ele ainda não entende. Ele vai entender isso lá, né, na vida adulta. Então, você como pai, muitas vezes, né, tem até um pastor que diz que muitas vezes a dor do nosso filho, a gente não é que a gente não gosta de ver o nosso filho sofrer. Nós não queremos sofrer. Porque quando o nosso filho sofre, quem sofre? Nós. E é um sofrer que tem uma grande limitação, porque a gente não pode resolver muita coisa, né? Então, às vezes, nós não queremos sofrer. E aí, o que a gente faz? Opa, deixa eu colocar aqui um tapete embaixo para ele não cair. Deixa eu colocar aqui um colchão, né? Porque isso aqui vai doer nela, nele, né? Então, muitas vezes, nós estamos olhando para nós mesmos e não para o desenvolvimento dos nossos filhos para que eles sejam lançados como flechas. Então, preparando essas flechas, né? Lá em Deuteronômio 6:5 diz assim, como que eu vou preparar essa flecha? Né? Vênia, você falou que eu preciso da palavra para alinhar essa flecha. E o que diz lá em Deuteronômio diz assim, ó, ame o Senhor. É um conselho que a palavra diz para você, olha, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. O Senhor está te ensinando isso. Ame, ame, ame. O Senhor está te ensinando. Só que o Senhor diz assim, ó, que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu coração. Então, é um ensinamento que o Senhor tem para você. Ama. Priscila, ama o Senhor. Mari, ama o Senhor de todo o seu coração. E aí a palavra te ensina assim, ó. Ensina com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Tá, é para você amar a Deus e para você ensinar aos seus filhos. Tá, mas quando que é para você ensinar para os seus filhos? A filhinha da Andressa ali, cadê? Vocês não... Vai virando os slides aí, irmãos. Aleluia. Quando que é para você ensinar aos seus filhos? Né? Quando? Primeiro que você precisa ensinar com persistência, é isso que diz a palavra. E quando que é para ensinar? Quando der tempo. O tempo todo, amados. Quando você estiver sentado, quando você estiver andando, quando você se deitar, quando você se levantar, é em todo o tempo. É em todo o tempo que você vai ter que ser persistente, dizer, filho, tem que amar Jesus. Filho, o irmão te feriu. Amém, filho, mas olha o amor de Deus, o que nos constrange, que nos renova. Né? É isso que a palavra está nos ensinando nessa manhã. Para você alinhar essa flecha, você precisa ensinar o amor de Deus para ele. E quando que você vai ensinar? Em todo o tempo, de forma persistente, todos os dias, a inculcar Jesus na vida dele. Né? Então, qual que é a estratégia certa? Amados, Deus é tão bom que me colocou no ministério, que Deus preparou alguns ministérios para fazer isso por mim, né? Porque eu tenho que fazer em todo o tempo. E aí, como eu não tenho tempo, Deus preparou até o Vida Kids, olha como Deus é tremendo, né? Aleluia! E aí Deus prepara o Teens, Deus preparou lá o Wake. Olha como Deus é maravilhoso, Deus preparou as ferramentas certas para ensinar os meus filhos. Amados, essas são ferramentas. Mas direcionar os seus filhos, ensinar a amar Jesus, ensinar que o que nós aprendemos na igreja, o que nós vivemos aí na nossa casa, é você que vai ensinar, não é a igreja. Ministrar os filhos
Serão vocês que irão ministrar os filhos de vocês. Hoje pela manhã, às 9 horas da manhã, nós abrimos na nossa conferência uma sala somente para o maternal. Por quê? Nós entendemos que a ministração ela começa no maternal. Nós não entregamos os nossos filhos no berçário para a gente relaxar um pouquinho e assistir o culto. Nós entregamos os nossos filhos no maternal para serem ministrados pela palavra. E essa ministração ela precisa ter continuidade. E essa continuidade, amados, não é no próximo culto. Onde que é essa continuidade? É na minha casa. E eu só posso dar continuidade daquilo que eu sei o que aconteceu. Não é verdade? Quem tem pais aqui nos teens, a semana passada, eles foram ministrados. Você recebeu uma mensagem sobre o que eles foram ministrados. Precisa dar continuidade do que eles foram ministrados. Eles foram ministrados sobre a identidade. Durante essa semana você trabalhou a identidade deles? Wake. O que meu filho está sendo ministrado no Wake? Eu preciso dar continuidade. Não é porque ele já é jovem que eu não preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso. Bem? Então, que a gente valorize sim as estratégias da igreja, mas a continuidade é na nossa casa. Amém? E que você possa ser o melhor alicerce da palavra para os seus filhos. Que eles possam olhar para a sua vida e falar assim, eis aqui uma mulher de Deus. Eu quero me casar com uma mulher, meu filho, eu falo, filho, com quem que você quer se casar? Com uma moça parecida com você, mamãe. Eu falo, aleluia. Aí eu fico procurando, né, irmãos, quem é que parece comigo. Mas não é fisionomia, não. E aí nós precisamos ser espelhos. Tá aí o espelho, né? E com quem que nós precisamos nos parecer para os nossos filhos nos imitar? Com Jesus, amados, né? A palavra nos fala que o próprio Senhor Jesus diz, né, na parte B do versículo, ele fala, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que veio o pai fazer. Os seus comportamentos veio da onde? Você acha que os seus comportamentos veio da novela Tieta, que você assistia quando era criança? Porque todo mundo assistia, né? Os seus comportamentos vêm da onde? Seus comportamentos vêm de uma imitação materna e paterna, amados. Né? Aquilo que os nossos filhos veem a gente fazer, eles com certeza imitarão. E aí tem uma coisa que nos confronta muito. Né? Aquilo que eu não gosto em mim, que eu luto todos os dias, que eu apresento no altar lá bem em silêncio, né, para ninguém ouvir, muitas vezes está em quem? Nos meus filhos. Eu olho e falo, ai, Jesus, que maravilhoso, né? O que não era para ele pegar meu, ele pegou. Não é verdade? E aí, como que nós trabalhamos isso com os nossos filhos? Eu olho para a flecha, nossa, mas por que ela tem isso, meu? Oh, Jesus, por quê? Por que ele foi pegar logo essa parte aqui, né? E aí é uma luta, amados. Porque com você mesmo, as suas dificuldades é uma tratativa interna que dói, não é? Nossa, eu não estou conseguindo vencer isso, Jesus. Jesus me dá a alternativa correta, porque eu não consigo vencer esse meu espinho, eu não consigo vencer. E aí quando você olha, seu filho tem o mesmo comportamento. E aí como que a gente vai trabalhar isso? Né? É na palavra. É na palavra que o Senhor vai nos ajudar a direcioná-los, a arrumar essa flecha. E onde que essa flecha precisa ir? Ela precisa ir mais longe e ela precisa ter alvo. Né? Quando a gente fala de paz de destino, qual é o alvo? Né? Qual é o alvo? Ah, Vi, eu penso que o alvo do meu filho é ser um grande doutor. Ele será um grande doutor, amados, mas não é só isso. Eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para os nossos filhos. Aliás, Deus tem coisas que a gente nunca imaginou. Exatamente o que a palavra diz é o que nós vivemos hoje, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, né? Sobre a profissão dos seus filhos, pode ter certeza que é isso, né? Nós nem imaginamos o que nossos filhos serão, né? Porque os estudos dizem que 60% das profissões deles não existem ainda. Então a gente não sabe mesmo, a palavra é muito, muito profética mesmo, né? Então nós não sabemos. Deus sabe o que ele será, mas o que ele será que esteja alinhado com o direcionamento de Deus, né? Que os seus filhos sejam um espelho onde eles passarem, e para eles serem um espelho onde eles passarem, um espelho, amados, que reflete Jesus, porque eles viram Jesus na sua casa, eles viram Jesus em você, e aí eles começam a refletir Jesus para toda a sociedade. E para que essa flecha seja lançada, é necessário tempo.
Tá, Viviane, precisa de tempo? Precisa. Ah, mas eu queria tanto lançar essa flecha, que essa flecha está me dando tanto trabalho. Não, amados, a gente precisa de tempo. Essa flecha só pode ser lançada quando ela estiver preparada, quando ela estiver muito bem alinhada. E como são preciosas as etapas que antecedem o lançamento da flecha. Aproveite cada momento. Ah, mas ele está na adolescência. Ah, ele está na juventude. Eu sinto que eu estou perdendo o meu filho. Você não está perdendo o seu filho. Seu filho está passando de etapa, mas você não está perdendo o seu filho. O seu filho está guardado no Senhor. O coração dele está guardado no Senhor. Então, essa etapa vai passar. E os ensinamentos que você trouxe aos seus filhos, quando ainda pequenininhos, né, está guardado no coração deles. Seus filhos não se perderão. Seus filhos são do Senhor em nome de Jesus. Saber se o vento está favorável para o disparo, se a posição do arco está correta. Será que é tempo? Ah, mas ele está tão aflito, ele quer ir logo, ele quer ser lançado. Ah, porque eu tenho certeza, porque o amigo também vai. Não, amado, entenda o tempo certo. Que o Senhor fale ao coração de vocês o tempo exato do lançamento. Enquanto não chegar o tempo de lançar os nossos filhos, a gente possa estar preparando essa flecha, né, de uma forma muito amorosa. Né? Que o Senhor possa nos direcionar. Ontem o Senhor ministrou os nossos corações sobre a comunicação, né? E quantas coisas o Senhor vai ministrar nas nossas vidas e que são armas para a gente trabalhar essas flechas. E aí o arqueiro, quem é o arqueiro? Né? Quem lança a flecha, né? Quem é esse arqueiro? São os pais, são vocês. Vocês irão lançar os filhos. Esse arqueiro, ele precisa ser forte. Eu, por exemplo, irmãos, força física eu não tenho, né? Então... Se a gente for falar exatamente de força física, o Alex precisaria lançar os dois, viu, Alex? Porque eu não tenho força física alguma, eu não consigo nem ir na feira e trazer a sacola da feira, é uma luta. Mas aqui a gente está falando de força física, né? A gente está falando de questões espirituais. Amém? Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Deixa eu só colocar, o Alex colocou aqui no modo de apresentação. O arqueiro tem um tempo determinado para lançar cada flecha, e cada flecha ela tem a sua individualidade. Precisa tratar a individualidade dos nossos filhos. Você tem 2 filhos, não compare os seus filhos, né? Ainda que sejam gêmeos. Ah, que lindo, a gente tem aqui 2 casais que têm gêmeos, que bênção. Então, não compare os seus filhos. A comparação nunca foi algo favorável para ninguém, né? Se um tem algo bom, o outro também tem algo excelente. O que nos habilita para o lançamento são os processos. Essas etapas que você está passando, elas estão te habilitando para lançar os seus filhos. Lançar os seus filhos no alvo. Algo que você vai olhar lá na frente e falar assim, o meu filho, ele é diferenciado. E aí você vai entender por que você passou por essa etapa. Onde devemos carregar a nossa aljava? O que é aljava? Onde eu coloco as minhas flechas, né? Onde que a gente coloca as aljavas, amados? Nas costas, exatamente onde a gente coloca nossos filhos pequenininhos, né? Porque agora grande não dá mais, senão eu caio para trás. E por que a gente coloca as aljavas nas costas? Por quê? Né? Para que não venha doer o corpo, né? Para que não seja pesado, para que não seja um fardo. Muitas vezes parece que é um fardo, talvez porque a sua aljava está colocada no lugar errado. Ou talvez porque a sua flecha, ela não esteja lá na aljava. Seus filhos precisam estar guardados no lugar correto. E qual é esse lugar correto? É guardado em oração, é guardado em comunhão. Amém? Você, mãe, você, pai, guarde os seus filhos em oração. Quando eles estiverem muito aflitos, né? Aquele dia que parece que só tem o incêndio dentro de casa, né? Abrace, diga que ama, né? Diga que vai passar, né? Não coloque mais lenha na fogueira, né? Seja paciente, seja perseverante, que o Senhor te dê a estratégia certa. E o arco, né? Para lançar, então eu preciso ter a flecha, eu preciso ter a aljava, eu preciso ter o arqueiro. Nossa, quanta coisa que eu preciso para lançar uma flecha, né? Dá trabalho, amados, lançar uma flecha. Dá trabalho enviar os nossos filhos, né? Eu preciso do arco, né? O que é o arco? Né? Eu não coloquei nem a foto aqui do arco, eu tinha que ter colocado a foto do arco. Todo mundo sabe o que é o arco? Para fazer o arco, amados, o arco ele é feito de madeira.
né? E aí eu fui estudar sobre o arco, né? Porque eu não sou especialista de arco, pelo amor de Deus. E aí eu fui estudar sobre o arco. O arco, ele não pode ser feito nem de madeira verde e nem de madeira velha, porque senão ele quebra, né? Na hora que você for puxar para lançar, o que vai acontecer com o arco? Pá, quebrou. Se fosse eu, não ia quebrar porque eu sou fraquinha, né? Mas na hora que você puxar para lançar, quebraria esse arco. E aí o que é a madeira verde, né? Muitas vezes somos pais imaturos. Muitas vezes nós somos infantilizados. Muitas vezes nós infantilizamos os nossos filhos. Porque aí demora um tempinho um pouquinho maior, né, para eu direcionar ele. Quanto mais eu infantilizar, eu posso segurar mais um pouquinho, aí ele vai ficando com a mamãe, com o papai, né? Amados, tudo tem um tempo certo. Entenda o tempo correto do seu filho. E o que seria a madeira velha, né? Às vezes, como o Alex trouxe, né, a gente quer ser rígido, é do meu jeito, é conforme a minha época, né? Na época dos meus pais era assim, cala a boca, não pode falar. Nós não somos donos da verdade absoluta, amados. Os nossos filhos têm muito a nos ensinar. Quem acredita aqui que seus filhos têm algo a te ensinar? Amém. Amém. Os seus filhos têm, sim, sempre muito a nos ensinar, né? Eles são incríveis, né, amados? Quem diria que a gente ia ter filhos que assistem televisão, escuta música, manda mensagem no celular e ainda escuta o que a gente está falando? Quem diria? Não é verdade? Eu acho isso incrível. Eu penso que ele não está fazendo nenhum de tudo que está fazendo, mas ele está fazendo. E se você fizer uma pergunta sobre o que você falou, ele vai responder. Então, assim, é algo incrível, não é verdade, amados? Então, Deus tem que dar-nos também essa capacidade. Eu não consigo, porque senão dói até a minha cabeça, né? Mas eles têm essa capacidade. Então, não se pode fazer o arco de madeira velha ou de madeira verde. Que você seja ponderado, que você seja a madeira perfeita, bem, para o lançamento dos seus filhos. E aí, eu já estou quase acabando, tá? Quem está aí dormindo, dá uma chacoalhada. Esse ambiente aqui dá uma tranquilizada, dá para dormir, hein? Se colocar música aí que o povo vai dormir mesmo, viu? E para lançar essas flechas, amados, nós precisamos primeiro ter as flechas nas mãos. E antes de lançar essas flechas, né, nós precisamos trazê-la ao coração. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o pastor trouxe na conferência que ardeu muito ao meu coração. O pastor Juscelio é um pastor de uma igreja bem conceituada. Ele é um pastor que cuida de todas as famílias do ministério da igreja dele. Então, é um pastor que só tem um cargo de cuidar de famílias. Então, ele tem muito trabalho na igreja. E ele fala sobre a filha dele, uma das filhas, uma filha é tipo o que todo pai quis. Nossa, é obediente, é muito apegada à igreja e faz tudo por ele, e sempre foi muito apaixonado por ele. Já a outra filha, tinha tudo que ele não gostava nele, estava na outra filha, né? E desde pequenininha tinha esse confronto entre os dois, né? Aí ele fala, Sara olhava para mim, eu já sabia que ela ia me confrontar, né? Porque Sara tem tudo que ele não gostava nele. E aí sempre existiu esse confronto. E Sara não gostava das coisas da casa do Senhor. Sara gostava das coisas do mundo, né? Quem já teve filhos assim, que tudo que é do mundo parece que ofusca os olhos, aí você fala assim, meu Deus do céu, mas é o diabo mesmo me afrontando, né? E ele fala que tudo que era do mundo chamava a atenção dos olhos de Sara, e Sara não tinha prazer na casa do Senhor. E ele sempre na igreja, sempre na igreja, sempre na igreja. E um dia Sara chega para ele, à tarde, assim, antes de começar o culto de domingo, diz, pai, vamos para a igreja, toda feliz, né, contente, vamos para a igreja, hoje eu quero ir para a igreja. E ele falou que ele ficou assim, meu Deus, o Senhor escutou minhas orações, Sara deve estar cheia do Espírito. E aí ele disse que ele se ajoelhou, amados, e abraçou Sara e disse, vamos filha para a igreja. E ele foi tomar banho contente, falou para a esposa, eu vou tomar banho que Sara já quer ir para a igreja. E aí ele foi para o banheiro tomar banho e cantando louvores, falou, meu Deus, o Espírito Santo está trabalhando na minha casa, eu estou cuidando da família dos outros e Deus está cuidando da minha família, Deus está fazendo algo novo, Deus está entrando no coração de Sara. E aí ele estava tomando banho, a esposa entra no banheiro e diz assim, Juscelio, você está feliz porque Sara falou que quer ir para a igreja? Ele disse, sim, o Espírito Santo está trabalhando na nossa casa. Ela disse, Juscelio, Sara não quer ir para a igreja, Sara quer você.
Sara só quer o seu abraço. E muitas vezes, amados, não é a igreja só. Ele trouxe a igreja. Mas muitas vezes os nossos filhos só querem nosso abraço. Os nossos filhos só querem a nossa atenção. Ele sempre se doou muito para a igreja, né? Mas nós nos doamos também para tantas outras coisas. E ela só queria o abraço do pai. E ali no banho, ele falou, meu Deus, mas Sara não quer Jesus? Ela quer meu abraço. Eu sou um pastor, eu cuido de famílias, mas a minha filha quer o meu abraço. E ele começou a refletir sobre aquilo, e ele foi para a igreja, um pouco satisfeito, foi para a igreja, voltou. E ele falou, a partir de hoje, eu vou me converter a minha filha. Como a palavra diz que os filhos se converterão aos pais e os pais se converterão aos filhos. Sara voltará o coração para mim. Ele não conseguia ter mais comunicação com Sara, amados. Ele falava, Sara corria. Tudo que Sara gostava era o que ele não gostava. Ele gostava da igreja, Sara gostava do mundo. E a partir daquele dia ele começou a trabalhar para conquistar o coração de Sara. O objetivo dele era converter o coração de Sara a ele, e o coração dele a Sara. E ele começou a pedir perdão ao Senhor, porque desde pequenininha Sara confrontava. Ele dizia, essa criança tem um espírito mundano, porque tudo que eu não gosto, toda a minha religiosidade, ela afronta. E ele falou que começou a ser quebrado. Ele falou, amados, eu estou sendo curado da minha religiosidade através da vida de Sara. Né? Jesus está me libertando, me curando, porque muitas vezes nós somos religiosos e nós achamos que dessa forma nós vamos trazer os nossos filhos e a gente vai conquistar o coração deles e eles serão um impacto na mão de Deus e eles serão lançados. Não é assim, amados. Cada um tem uma estratégia certa. A Bíblia não tem que ser enfiada assim nos outros. A Bíblia é algo que entra no nosso coração e muda a nossa vida. Como um dia Jesus te encontrou e Ele mudou a sua vida. Se seu filho veio na igreja hoje e não gostou do culto, entenda por que ele não gostou. Tente de alguma forma levar a palavra, fazer ele se envolver com as coisas de Deus. E ele fala, amados, que daquele dia em diante ele teve o objetivo de mudar essa direção. E ele começou a trabalhar Sara. E ele diz que Sara se converteu a ele se converteu a Sara. E algo mudou na família deles. E Sara disse, né, no relato, Sara disse assim, que o dia que ela entendeu que Deus poderia mudar o coração do pai dela, ela quis esse Deus. Ela falou, esse Deus convenceu o meu pai. Ele convenceu o meu pai que eu não queria ir na igreja, que eu só queria ele, eu só queria o coração dele. Então eu quero esse Jesus. Ela falou que não foi do dia para a noite, mas Deus começou a transformar, e hoje eles dois servem juntos no mesmo ministério. Então que o Senhor te dê a estratégia certa para se aproximar do coração dos seus filhos, para voltar à comunicação. Muitas vezes a gente não consegue mais se comunicar, muitas vezes a gente não consegue mais olhar nos olhos. Ah, mas ele está entrando na juventude, eu já perdi ele, você não perdeu. Você não perdeu o seu filho, amado, ele só está mudando de fase. Ele está passando por uma fase de adaptação. Ele é do Senhor, a sua família é do Senhor. Salmo 139, versículo diz assim, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um existir. Antes dos seus filhos existirem, o Senhor já tem algo determinado para a vida deles. Vocês são instrumentos na mão de Deus para direcioná-los àquilo que Deus determinou. Mas eu não sei, Viviane, o que Deus determinou para a vida dos meus filhos. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela não acrescenta dores. Então, sempre que você tiver que tomar alguma coisa, alguma posição relacionada ao destino dos seus filhos, veja se está alinhado aos propósitos de Deus. Veja se acrescenta dores, se é boa, se ela é perfeita. Ah, não, mas tem um jeitinho brasileiro aqui. Então não é de Deus. Ah, tem um caminho aqui que a gente vai dar um embromation aqui, a gente já conseguiu uma pessoa que vai liberar Não, amados. Não existe jeitinho. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Deus colocou um pacote de equipamento dentro do seu filho.
que ao longo do tempo serão revelados e aprimorados. Esteja atento sobre essa aprimoração que o Senhor tem feito. O temperamento do seu filho, o jeito de adorar, as manias, tudo foi depositado para produzir pão, para matar a fome de muita gente que está sedento, que está faminto da palavra. Eles serão a diferença. Eles farão a diferença. Aquilo que você sofreu, aquilo que você passou, seus filhos não passarão. Essa terra você já conquistou, seus filhos vão muito mais adiante. Quem aqui tem a primeira geração de famílias graduadas? Fala, olha, minha geração foi a primeira que foi graduada. Os outros não conseguiram. Olha, irmãos, como Deus tem mudado gerações, como Deus tem feito algo novo, né? Então, e eles serão doutores, né? Ah, Viviane, isso não faz diferença. Faz diferença para onde o Senhor vai levar eles, amados. Né? Se você olha para o seu filho e fala, vejo aqui um missionário, prepare ele para estudar inglês. Eu vou dizer por mim, amados, eu fui há 3 anos atrás para a Austrália, quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, eu só não posso passar fome aqui. Né? Aí eu aprendi a falar carne, frango, peixe. Eu falei, fome eu não vou passar. E aprendi a pedir água, aprendi café, só o básico. Amados, nós precisamos investir, porque o Senhor irá direcioná-los e eles precisam estar preparados. Amém? Os planos de Deus, sei, lá em Jó, quando diz assim, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nós tomamos posse da palavra de Isaías quando diz assim, ó, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão, e quando você andar através do fogo, você não queimará, e nem a chama arderá em ti, nem as brasas. Isso você toma posse, não é verdade? Nós como cristãos, a gente sempre toma posse, mas a mesma palavra está sobre a vida dos nossos filhos. A chama não arderá neles, amados, mas eles vão passar. Muitas vezes nós queremos infantilizar os nossos filhos e nós não queremos deixar eles se desenvolverem, eles passar pelas lutas deles, pelas provações. Deixa os seus filhos avançar. Vai doer muitas coisas, vai doer sim, mas será necessário, porque Deus tem forjado um caráter forte de uma mulher e de um homem valente, que você vai olhar e falar assim, meu Deus, como meu filho é diferente, olha como ele se comporta de maneira diferente diante da sociedade, olha como nessa faculdade meu filho é diferente, os amigos deles irão na sua casa fazer trabalho e você vai olhar e falar, nossa, meu filho é diferente. O que tem diferente nele é o Espírito Santo, é a palavra que foi lançada em nome de Jesus.